Abacuque, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, e você vai vindo. Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3, todos acharam aí? Abacuque, capítulo 3. O tema da nossa mensagem de hoje é ouvindo e temendo. Diga comigo, ouvindo e temendo. Isso. Esse é o tema de hoje, por esse domingo, ouvindo e temendo. Abacuque capítulo 3, versículo de número 1, vamos ler assim, ó. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e o que, gente? E temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, né? A notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Vamos ler de novo. Ouvi, Senhor, a tua o que, gente? E o que ele fez? Temi. Olha só que interessante, né? O Abacuque aqui, ele está sendo inspirado por Deus, nos ensinando o seguinte, que não basta somente a gente ouvir a palavra. O Abacuque aqui, ele ouviu, e ele também não ouviu de qualquer maneira. Ele ouviu com o quê, gente? Com o coração. Porque tem a maneira de você ouvir com o tímpano, só com os ouvidos naturais, e tem como você ouvir com o coração. O Abacuque, ele ouve a palavra, uma palavra revelada, uma palavra divina, e ele teme. Ouvi, Senhor, a tua palavra e o que, gente? E temi. Essa palavra temer, ela não é medo, tá? Ela não é medo, não é pânico, né? Pastor, eu tenho medo de Deus. Não, não é isso em si. Essa palavra temer significa respeito, significa obediência, significa, essa palavra temer, ela significa dar crédito, confiar, né? E veja que não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Pastor, o que é a palavra de Deus? Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, pessoal. Se você ouve qualquer pessoa, independentemente, se é uma criança às vezes, se é um leigo, o que eu digo um leigo? Um leigo é somente um cristão, ele não é um obreiro, ele não é um pastor, ele não é um apóstolo, mas ele está pregando a palavra, você pode dar o que, gente? Crédito. Você pode temer aquela palavra. Se for a palavra do homem, não. Não discuta com ninguém, só você jogar na lata do lixo. Não concordou com a palavra do homem? Você pega, joga na lata do lixo. Eu sempre costumo dizer isso. Cristo não se discute. Amém? Cristo se prega, não se discute. A gente tem vivido hoje a era do conhecimento e eu glorifico a Deus por isso. A era da teologia, a era, né, que a palavra de Deus ela está sendo pregada. Mas muitas coisas também distorcidas, muitos debates, né? E se você for pegar os debates da igreja hoje, são debates carnais. Dificilmente você vai ouvir um podcast agora falando de
salvação, de cura, como vencer o pecado. É sempre a vida dos outros, sempre sobre igreja. O que você acha da igreja do fulano? O que você acha do profeta Beltrano? Sempre resumindo em falar dos outros. Você já não tem mais aquele podcast que te ensina a ser um cristão. Fala dos dons espirituais, fala das coisas do Espírito, ensinando o povo a andar com Deus. É sempre falando de alguém, de um profeta, criticando, pegando um erro dele teológico, uma heresia, sempre assim. E isso não edifica a igreja. Então assim, fala assim comigo, Cristo não se discute. Fala, Cristo se prega. Cristo se edifica, gente. A palavra de Deus, ela tem que vir ao nosso coração para destruir ou para edificar? Edificar. O que é edificar? Construir, trazer crescimento, trazer temor. Mas aí, o que acontece? A geração de hoje é aquela geração de crítica, sabe? Então essas palavras aí que você ouve, joga na lata do lixo. Agora, a palavra de Deus, Abacuque está dizendo, ouvi, Senhor. Ele está falando para o próprio Deus, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E o que ele fez, gente? Jogou na lata do lixo a palavra de Deus? Não. Ele ouviu e temeu. O que é isso? Ele ouviu e respeitou a palavra de Deus. Pastor, a palavra de Deus falou comigo em tal área. Respeite. Obedeça. Pastor, a palavra de Deus falou comigo na área do casamento. Respeite aquela palavra. Falou comigo a respeito de liberar um perdão. Respeite aquela palavra. Aquela palavra ali, ela é inspirada, aquela palavra ali é divina. Você quer ver? Vamos para Hebreus, capítulo 11, por favor. Hebreus, capítulo 11. Lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo de número 11. Então o Abacuque, ele ouvia a palavra e ele o que, pessoal? Respeitava. Aí está o segredo do negócio. Para você ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida, principalmente hoje eu foco mais na área espiritual, né, o domingo, para você ter uma vida espiritual abençoada, uma vida conectada com Deus. Você ser aquela pessoa que na hora da adversidade você ora, Deus te atende. Você tem que estar temendo a Deus, o temor a Deus, o respeito a Deus. Então, olha só, Hebreus capítulo 11, todos acharam aí? Vamos ler o versículo de número 7. Ó, Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda o que, gente? Não se via. Fez o quê? Temeu. Você vê como é que a Bíblia se encaixa, né, gente? O que foi escrito lá em Abacuque está em Hebreus. E se você for ver, a Bíblia foi escrita por 40 autores, né? 40 profetas. Dentre eles poetas, sacerdotes, levitas. E autores, às vezes, que viveu muito distante um do outro e eles escreveram e bate uma coisa com a outra. Você vê como é que é Deus, né? Veja que Noé, divinamente o que, gente? Avisado. Fala assim comigo, divinamente. Veja, a palavra é natural ou é divina? É divina. Lá em Timóteo, a Bíblia chega a dizer o seguinte, ó, toda palavra de Deus é inspirada. Toda palavra de Deus. Até o que você não entende, até que você lê a Bíblia assim, às vezes a gente lê a Bíblia, eu já vou para a 4ª vez, já estou quase acabando a Bíblia de novo, que eu já li a Bíblia, e você fala assim, Deus, para que o Senhor botou isso aqui? Às vezes você acha até desnecessário certas coisas, né? A gente, nosso entendimento.
Mas toda palavra, na ótica de Deus, ela é divina. Toda palavra é proveitosa, diz a Bíblia. Toda escritura, nada do que está escrito aqui, por mais que eu e você não entendamos certas coisas, ela tem um propósito e ela é sobrenatural. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia chega a dizer, né, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que faca de 2 gumes. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Diga glória a Deus. Coloca aí, Fernando, Hebreus, volta um pouquinho. Ah, o Fernando já botou lá. Porque a palavra de Deus é o que, gente? Viva e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do quê? Por isso que muitas das vezes você acha que eu estou até jogando piada para você, não é a palavra de Deus. Mas pastor, falaram minha vida pro pastor. Quantas pessoas já veio aqui pela primeira vez e disse: pastor, tudo que o senhor pregou foi para mim? Não é o pastor, porque eu nem conversei contigo. Eu oro a Deus, Senhor, me dá uma palavra para falar o coração da tua igreja. E aquela palavra, ela é, por mais que tenha corações endurecidos na igreja, a palavra penetra, pessoal. A palavra entra. Nós temos o testemunho, né, até da Camila Barros, que ela diz que a mãe dela forçava ela a ir para a igreja. Ela era pequena, a mãe dela era cristã e ela ia forçado mesmo, a mãe dela obrigava. Ela ficava no banco assim, bicuda, e o pregador pregando, e ela disse: eu não queria ouvir nada, mas a palavra de Deus é tão poderosa que penetrava no coração dela. E ela se tornou essa bênção que ela hoje é, vocês veem. Então, o que eu quero dizer para você? Que a palavra de Deus ela é viva. E quando Abacuque ouviu essa palavra que é viva e é eficaz, o que ele fez? Temeu. Hoje eu quero falar sobre isso, temendo e ouvindo. Não adianta a gente ser um simpatizante da fé. Você sabe o que é um simpatizante da fé? Simpatizante da fé é aquela pessoa que gosta da igreja, que gosta de ouvir, ele gosta de ouvir. Pastor, eu gosto da palavra. Se você for evangelizar comigo hoje, a gente entra nos botequins, a gente entra aí nas ruas, nas casas, pessoas desviadas, pessoas que estão nos piores pecados, e não é um julgamento, elas vão dizer: não, eu gosto da palavra, eu gosto de ir na igreja para ouvir o quê? Mas ela não teme. Há uma diferença entre gostar da palavra e temer a palavra. Pastor, o que é temer a Deus? Se eu perguntar aqui agora, quem teme a Deus? Todos nós aqui vamos levantar as mãos. Eu temo. Só que temor para Deus é diferente. O temor a Deus é quando você ouve e você obedece. No demais de contas, se não for isso, é só sentimento. Você pode falar com toda essa boca: não, pastor, que eu temo a Deus, eu tenho muito temor a Deus. Isso para Deus não significa apenas um sentimento vazio, seco, que é tudo mentira. Porque o temor a Deus, o respeito a Deus, é quando você ouve o que Ele te ensinou. Um exemplo: como você sabe que você respeita seus pais? Adianta só falar: pastor, eu respeito muito quem? Se você bate nele. Se você não honra seu pai, sua mãe. Se aquilo que o seu pai e a sua mãe, desde criancinha, foi te ensinando. E para respeitar um ser humano não precisa ser da igreja. Nossos pais já nos ensinam a respeito dos mais velhos, sim ou não? Esses princípios aí: respeito o mais velho, ame o próximo, ajude o próximo. Da onde os seus pais aprenderam esse princípio? Da onde, gente? Da Bíblia. Esses princípios é da Bíblia. É a palavra de Deus que ensina. E os seus pais, às vezes, não temendo a Deus por completo, foram criando você assim nesse temor. Respeite os mais velhos, seja trabalhador, não roube nada de ninguém, sim ou não? Não leva para casa. Quem é da geração aí que, se você chegasse com alguma coisa diferente em casa, seu pai já via? Quem é dessa geração? De quem é esse lápis aí?
é do meu amiguinho. Aí sua mãe ia lá na amiguinha. Ó, meu filho chegou com esse lápis aqui, eu não sei de quem é. E a mãe tem que vasculhar, porque às vezes o filhinho fez o quê? E já tem que corrigir desde pequeno. Pegar o que não é seu. Comprar, que coisa feia, gente, é comprar e não pagar. São princípios que talvez você, não sendo cristão, você lá no mundo já o quê? Temia, praticava. Sem você saber, você já temia Deus aí, porque seus pais te ensinou. Talvez você não tinha noção que isso vinha de Deus. Ou tinha em parte, não tinha tanto conhecimento. Mas tudo isso veio de Deus. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai, para que os seus dias se prolonguem na terra. Você já viu que a gente está vivendo a geração dos jovens morrendo cedo? Você não parou para perceber? Vamos colocar, eu tenho 35. Acho que você é um pouquinho ainda comigo. Dos 35 para lá, essa geração dos 35 para lá, ou dos 30, tá tudo se acabando, gente. A geração de quem é de 35, 40, um pouquinho, está vivendo mais porque é um pouquinho, a geração que pegou um pouquinho o quê? Atrás, principalmente a geração de 90, a geração de 70, a geração de 80, são pessoas que estão vivendo mais, são mais educados. Até os pecados são mais leves. Já viu as músicas das pessoas? Meu avô escuta aquelas músicas de 1900 e o quê, gente? Os filmes, meu avô ainda... Vocês acreditam que vocês vão lá comigo lá em casa? O meu avô tem vídeo cassete ainda. Ele bota a fita. Tá nessa geração da caverna. Ele não sabe o que é um YouTube. Eu falo, avô, você pode assistir agora filme pelo YouTube, o Netflix. Sim. O que eu quero dizer para você? Ouvir a palavra não te garante sucesso, mas temer a palavra te garante sucesso. Você quer ver? Vamos ler de novo aqui, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, respeitou, criou aquele zelo, aquele cuidado. E o que mais, pastor? Aumenta um pouquinho para mim, Fernando. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo o quê, gente? Pastor, como é que o senhor me prova que Noé temeu? Foi a atitude dele com a palavra. Deus falou, Noé, eu vou destruir tudo, prepara uma arca para você e para sua família e para os animais. Noé trabalhou em cima daquela palavra. Mesmo Noé sem ver, mesmo dias ensolarados, Noé estava lá construindo o quê, gente? Então, a prova de que você está praticando, temendo a Deus, são o seu comportamento. O seu comportamento com a palavra, a voz que você dá à palavra, o comportamento que você tem no seu dia a dia está dizendo se você é temente a Deus ou não. Eu te falei de Abacuque. Abacuque foi o primeiro homem, vou te falar de 3 homens. Abacuque era o profeta menores, né? Existem na Bíblia profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores são aqueles que escreveram livros maiores e os profetas menores são aqueles. Todos são abençoados. E Abacuque disse, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Respeitei. Tive zelo, tive cuidado, tive carinho. Lutei para obedecer. Lutei para praticar aquilo que eu ouvi, aquilo que eu aprendi. Aquilo que o pastor me ensinou, aquilo que eu aprendi lendo a Bíblia, aquilo que você aprendeu nas madrugadas lendo a Bíblia, aquilo que você aprendeu orando, aquilo que você aprendeu talvez com... Tem ovelhas aqui talvez que tiveram outros pastores e tiveram pastores abençoados que te ensinaram. E a Bíblia chega a dizer o seguinte, não retire os marcos antigos. Sabe o que é isso? As doutrinas que foram te ensinadas no passado. Cuidado para você não trocar ensinos do passado, de homens que Deus colocou na sua vida, pastores que Deus colocou na sua vida, líderes que Deus colocou na sua vida. E hoje você conheceu um pastorzinho mais moderno, um pastorzinho mais da era 21, e você está abandonando aqueles princípios, aquele temor que você tinha antes. E a Bíblia fala sobre isso, não retire os marcos antigos. Se atualizar, tudo bem. Mas são coisas primordiais, valores e princípios que nos ensinaram e que nos trouxe sucesso.
Então, o que te garante o sucesso espiritual é você somente ouvir? É você o quê? Temer, respeitar, zelar, tomar aquele cuidado, andar de acordo com a palavra. É você andar, pô, isso aqui não agrada a Deus. Vem aquele desejo de cobiçar outra mulher. Não, a palavra de Deus diz, não cobiçarás. Não vou cobiçar. Mulher bonita, homem bonito, elegante, charmoso, isso tudo é Deus, isso tudo é santo. Passou disso já lá em casa, se eu pego, E você sabia que tem gente que às vezes está até no casamento e está assim, tomara que meu marido morra para me casar de novo. Deseja até a morte do marido, está desejando até a morte da esposa, para poder se relacionar com outra pessoa. Isso é pecado, gente. Quando o que é temor? É aquele temor, é aquele zelo, é aquele carinho, né? Não vou tocar nisso aqui porque isso não agrada a Deus. Sabe qual é uma das funções de Satanás na geração, no ser humano? É arrancar o temor do seu coração. Quando Deus cria tudo lá em Gênesis, capítulo de número 1, capítulo 2, capítulo 3, no capítulo 3 já é a tentação do homem. Qual foi a missão da serpente? Tirar o temor do coração de Eva e de Adão. Deus disse, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente. Desfrute de tudo. O homem era pleno, feliz. O homem era pleno nas cinco áreas da vida dele. Espiritual, Deus passeava no meio deles. Eles viam Deus, Deus conversava, eles ouviam a voz de Deus. Eles tinham a plenitude, eles tinham um preenchimento espiritual, eram completos. Além disso, eram sociais, tinham lar, praias, tinham alimentos, tinham um casamento, eram abençoados completamente. Não havia maldade, não havia dor, não havia tristeza, não havia doença, só vitória. Deus só falou, não toque naquela árvore, temor. Qual foi a finalidade da serpente? A serpente ali não é a cobra em si, o demônio entra na serpente. E ao entrar na serpente, ela faz o seguinte, ela corrompe o temor de Eva. É assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore do jardim? Ela já foi dando ouvido. Irmão, existem conversas que é para te destruir. Aprenda a levantar de mesas que geram conversas destrutivas. Conversas que só falam mal dos outros. Conversas que só criticam os outros. Conversas que não tem nada a ver. Nós estamos vivendo a geração do tem nada a ver. Tem nada a ver, pastor. Tem nada a ver isso, tem nada a ver aquilo. O seu é muito radical. O seu cristianismo é muito... Será, gente, que não tem nada a ver? Homem com homem não tem nada a ver, gente? Tem não, gente? Jesus disse que ele fez macho e quê? Só que nós estamos vivendo na era que não tem nada. Sabe o que entrou no meio do ser humano? Você tem que ser livre. Você precisa ser feliz. Só que olha só, gente, eu estava conversando isso com a pastora. Verdade. Mas peraí. Ser feliz é temer a Deus. Ser feliz é não quebrar princípios. Ser feliz tem um limite. Senão você ultrapassa o limite do temor e vira demônio essa felicidade. Vira uma farsa essa felicidade. Dá para ser feliz dentro do temor de Deus, amém, gente? Amém. Dá para ser feliz com uma mulher só, irmão. Dá para ser feliz sendo honesto. Dá para ser feliz com princípios e valores. É mais difícil? É. Mas a gente é feliz. No mundo de hoje, fazer o certo se torna difícil. Ninguém quer fazer certo. O certo virou errado, o errado virou o quê, gente? Certo.
Qual é a finalidade do diabo? Quebrar o muro do temor. Eclesiastes diz assim, não precisa abrir para não tomar muito tempo. Eclesiastes diz assim, ó, quem ultrapassa o muro, uma cobra o picará. Existe um muro. Esse muro é o temor. Provérbios, a Bíblia diz, o temor do Senhor livrará você do laço da morte. Ô glória. O temor, diga comigo, o temor do Senhor me livra do laço da morte. Satanás sabe disso. E o que ele quer tirar do seu coração? O temor. Perdeu o temor, perdeu tudo. Já viu aquela pessoa que ela tem uma vida de santidade? Primeiro pecado é uma luta para ela pecar. Depois que ela peca, vai um. Eu me lembro, quando eu era jovem, e aí eu comecei a namorar a pastora, bem novinha ali, com 15 anos a gente tinha. E chegou uma hora que eu falei assim, quer saber, eu vou te namorar sério. Eu botei no meu coração, não vou trair você. E aí eu andei na linha, pessoal. Sem Deus, mas eu consegui ali. Mas você não consegue muito tempo. O que aconteceu? Nós fomos para uma festa que teve aqui. Nessa festa, aí a gente já bota uns álcool na cabeça, né? E tem gente ainda que faz apologia ao álcool. Não, pastor, pode beber. Irmão, o Ricardo ali, o nosso amigo, é bombeiro, né, Ricardo? Quantos acidentes você socorre aí, tudo por causa do quê, gente? Pode perguntar a ele. Os índices do que o álcool fez. Essa semana aí, ó, esse final de semana. Jovens, motos. Eu botei uns álcool pela cabeça. Aí, vamos sair. Aí, nesse dia eu já quebrei o temor. Eu saí com 2 garotas. A consciência, caramba. Fala assim, eu tenho consciência. A consciência sabe que você está o quê? Errado. Só que aí você vai perdendo o temor. Ah, tá bom. Deus entende. Até bota Deus, né? Ser feliz, negócio de ser feliz. Eu não sei o que ela está fazendo lá também, já viu? A maioria das pessoas que trai. E às vezes o diabo, quando vem até cantar, o homem vai cantar. Você tem namorado? Eu tenho namorado, tadinha. A menina tá ali querendo se manter firme. Você sabe o que seu teu namorado está fazendo agora? Aquilo entra na cabeça da pessoa. É mesmo, né? No céu, o diabo já vem. Tu não sabe o que seu namorado está fazendo agora? Se ele tiver com outra. Tudo para sujar aquela pessoa. Tirar o temor dela. Corromper aquela pessoa. E aí o que aconteceu? Depois, na segunda-feira, eu fui para um baile chamado West Show, não sei quem já foi. Nesse dia, eu saí com várias garotas. Não estou falando isso para me gloriar não, tá, gente? É só um testemunho para você ver. Para não parecer soberbo, né? E dali foi. Perdi o quê? Aquele temor que eu tinha, não vou trair a Yasmin, não vou brincar com a Yasmin, não vou fazê-la sofrer, caiu por terra. Dali, aí a Bíblia diz assim, ó, um abismo chamou outro abismo. Acabou. Toda segunda-feira eu estava no West Show, saindo com várias garotas. E uma vez eu fui dentro da West Show, na van, a menina começou a falar comigo, a menina indo pro baile, Deus usou a menina para falar comigo. Ela, eu tenho namorada, e passou assim, Yasmin morava no Arão, a van passando. Não faz isso com a sua namorada, não sei o quê. E eu entrei naquele choque, mas depois a gente perde temor. O que eu quero dizer para você, irmão? Qual é a finalidade do diabo? Arrancar o que do seu coração? E ele vai usar situações, às vezes ele vai usar situações do homem, ele vai usar a injustiça do homem. Não adianta você ser justo, não adianta você pagar as contas, o governo rouba nós, olha, sua esposa não merece, dá o troco nela, aí, tá vendo, não vai pra igreja não, pastor é tudo safado, pastor é tudo ladrão. O diabo vai vir como serpente, de alguma forma arrancar esse muro que a Bíblia diz. Coloca aqui Provérbios, Fernando, por favor. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Coloca aí, Fernando. Lê, gente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do Senhor, a prudência.
O temor de quem? É o começo, o princípio é começo. Do quê? Da sabedoria. Pastor, como é que eu sou uma pessoa sábia? Falando espanhol, inglês, manjando tudo? Não. Você pode ser um excelente advogado, mas não é temente para não tocar na bebida. Bebe, você vê quantos advogados, pastores. Houve-se um estudo agora que existe 3 tipos de profissões que está caindo no pecado de alcoólatra. Sabe qual é? Advogado, pastor e padre. Por quê? Pastor e padre, sabe por quê pastor e padre? Porque aderiram a essa teoria. Pode beber? Então o primeiro gole virou alcoolismo. Aderiram, os pastores aderiram isso. Então foi feita mais pesquisa que advogado, pastor e padres. Na igreja católica, a Santa Ceia é vinho mesmo, alcoolizado. Na igreja católica. O padre toma aquela tacinha que você vê lá, não tem aquela tacinha? É álcool, é vinho mesmo, aqui é o suco da uva. Porque nós aderimos essa teoria que Satanás colocou no meio da igreja. Para arrancar, derrubar o muro do temor. Mas Deus está blindando você aqui nessa manhã. Jesus disse, fugir da aparência do mal, meu filho. Não, pastor, eu vou lá. Aí quer mostrar um crentão descolado, né? Você é o crentão descolado, você é o cara que ganha geral para Jesus. Porque vamos formar um Jesus crazy, um Jesus do piercing, um Jesus da calçadinha. Não, irmão, a gente não precisa inventar nada. A igreja de Atos dos Apóstolos crescia com a palavra, a comunhão, diga amém. A obediência à igreja, milagres. Não era que Pedro, vou beber um vinhozinho aqui para mostrar para a sociedade que Jesus deixa beber. Eu vou para a praia e vou mostrar de fio dental para poder mostrar para a igreja, para o mundano. Eu vou cantar uma música aqui do Roberto Carlos, da Anitta, para mostrar para o mundo que a gente é descolado. Pastor, vamos colocar um baile gospel, um pagode gospel dentro da igreja. Pastor, vamos... Não. A igreja precisa de temor. A diferença do cristão para o não cristão é o zelo, é o cuidado com a palavra de Deus. Arabacanta, arabacébia. As pessoas querem olhar para você, meu querido, e ver algo diferente. Ela quer ver um comportamento diferente, um falar diferente, umas vestimentas diferentes. Aí olha para você, é igual. O que diferencia o cristão do não cristão? O temor. O temor. Eu não preciso ser aqui legalista, impor em você, não usa shortinho curto, não beba. Não, isso aí fica chato, religioso. É você, Espírito Santo, essa roupa te agrada? Espírito Santo, pode beber mesmo? Espírito Santo, não dá o dízimo, te agrada? Você tem que ter comunhão com Deus. Mas não, vai lá nos YouTube, vai lá nos pastores, como a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz o quê? Que nos últimos dias o povo procuraria líderes que falassem o que eles gostam de ouvir. Aí você está dentro da igreja, mas não teme. Conhece, mas não teme. Peraí, Senhor, eu estou falando palavrão. Cadê o temor? Com a sua boca. Isaías veio do palavrão. Ele disse, quando ele viu a glória de Deus, Isaías capítulo 6, você pode ler lá. Isaías era o profeta, Deus levanta ele como profeta depois. Mas antes dele ser profeta, ele passa um processo de santificação, ele passa um processo de purificação. Aí o que Deus mostra para ele? Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, ele disse, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando ele viu a glória de Deus, ele disse, ai de mim, que sou pecador.
e habito no meio de um povo de lábios impuros. Lábios? Palavrão. Estão dizendo que tem um pastor que falou palavrão, né? Muito grande. Tá errado! Cristão não tem que ter hábito de ficar falando palavrão. Uma coisa é tu escorregar de vez e se acontecer. Agora, estilo de vida. Zora, irmão, eu mostrei para Yasmin. Mandei um vídeo para ela. Os pastores estão pregando xingando, gente. Os cantores estão cantando xingando. Gente famosa está tendo revelação com palavrão. Não estamos discernindo, não estamos temendo, não estamos diferenciando o profano do santo. Sabe o que é algo profano? Sabe o que é o pecado de ser profano? É você não distinguir o que é santo do impuro. Tá tudo o que, gente? Não, a Bíblia diz que ele é santo. Não há um resquício em Deus de impureza. Não, olha para cá, Deus não escreve torto, né? Certo, não, Deus escreve certo por linha certa. Torto é Satanás. Deus não é torto. Aí, confirmação. Torto é quem, gente? Satanás é torto, Deus é reto. Deus é santo. E Ele pede do seu povo: sede santos, porque eu... Deus, pastor, mas ser santo, né? Se Deus não pedisse pra gente ser santo, porque a gente não tinha capacidade. Deus sabe que a gente tem capacidade dada por Ele, é claro. Nós temos a graça de Deus para nós sermos diferentes. Sabe o que vai te fazer diferente no meio da tua casa? É o temor. Tu não fuma, não? Não fumo. Por quê? Tu é religioso? Não, sou temente a Deus. Tu não... Rapaz, vamos pegar uma mulherzinha. Homem tem que ter várias. Homem tem que ser O homem tem que ser descolado. Você está muito quadrado. Não. A Bíblia diz que Jesus disse para a gente ser homem de uma mulher. Se eu estou casado, é com ela que eu vou honrar até o fim. Eu vou conquistar minha companheira até o fim, vou conquistar meu companheiro até o fim. Mas, pastor, meu companheiro está passando um momento difícil, não está chegando lá. Ora por ele, calma, amém? Mas não se corrompe. Não perca o temor, não adultere. Vai vir vontade, mas o temor do Senhor é o princípio do que, gente? Quantos estão entendendo? Quem tirou o temor? Quem tirou o temor de Eva, gente? Deus falou: não toca. Toca. Tem nada a ver. Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore aí, você vai ser como Ele. Quem é como Deus, irmão? O diabo fez a Eva cair no mesmo pecado que ele caiu. Ele queria ser como quem? Fala assim: Deus é incomparável. Aleluia. A Ele a honra, a glória. Tema ao Senhor. Eu poderia ficar aqui falando. Provérbio diz: o temor do Senhor aumentará os teus dias. Quem quer viver muito? Tema Deus. Pastor, vou para a academia, como direitinho, mas não teme. Vive em baladas, vive em funks. Vive fazendo coisa errada, se cuida, teme a Deus na área da saúde, mas não teme a Deus em outras áreas. Aí não entende por que a vida não vai para frente. Os princípios de Deus, gente, eles não são para ser praticado aquilo que me convém. Um exemplo: o Senhor é meu pastor? Todo mundo quer nada, mas e o Senhor é meu pastor? O primeiro versículo começa: nada me faltará não. O versículo começa: o Senhor é meu... O que é isso? O Senhor é aquele que me governa. Pastor é aquele que governa, que instrui, que lidera, que cuida, que protege e que a ovelha é submissa. Não adianta nada. Gente, o pastor aqui o carnal, vamos para a direita. Não vou. Então eu não sou seu pastor.
Porque pastor, de verdade, você só se torna ovelha de um pastor quando você é o quê? Obediente. Vocês já viram aquele videozinho que tem um cara que vai lá, a ovelha está cravada assim no buraco? Vocês já viram? Nunca viram? Vou tirar para vocês. A ovelha está caída assim no buraco. Se afundou. Aí o cara vai e arranca o quê? A ovelhinha do buraco e solta ela. O que ela faz de novo? Ela corre e cai de novo no buraco. Não é ali representando a luta dos pastores. A gente está lutando para arrancar as ovelhas de onde? Hã? Do buraco. A ovelha faz o quê? Vou pro buraco, pastor. Me deixa ir pro buraco. Abra comigo, por gentileza, a gente encerra aqui Jó capítulo 1. Tema Deus. Respeite Ele. Vale a pena. Jó capítulo 1. Quando Noé ouve que Deus ia destruir a raça humana, o que ele faz, gente? Ele teme. E ele constrói o quê? Sabe quantos anos Noé trabalhou, gente? Alguns dizem 100, outros 120. Eu vou ficar nos 100. Noé trabalhou construindo a arca 100 anos. Mas ele falou, ele temeu. Deus falou, ele o quê? Temeu. E depois veio o dilúvio? Veio o dilúvio, gente? E quem entrou na arca? Ele, a família, porque ele pregou para a família. Até brincam, né? Os pastores brincam que... Imagine você pregar para uma sociedade durante 100 anos e a sua igreja só encher com você, sua família e animal. Os membros de Noé era pouco. Noé não foi aquele pastor que encheu a igreja, não. Porque ninguém quis. Era pagode. Vamos pro pagode. Ele pregou. Gente, Deus falou comigo, por isso que eu estou construindo a arca. Ele vai mandar o quê? O dilúvio. Arrependam-se dos seus pecados. Entram comigo pela arca. Esse Noé tá maluco. Imagina um sol ensolarado. O dia, melhor dizendo, né? Ensolarado. Pastor, vai chover. Pra praia. Pro shopping. Pastor, quer que a gente ore? Orar não. Não, jejuar não. Isso é construir arca nos dias de hoje, tá, gente? Uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida de temor, fugindo do pecado, rejeitando a desonestidade. Isso é construir a sua arca. Porque um dia você sabe que vai vir o quê? O dilúvio. Sabe como é que vai vir o dilúvio hoje? Pedro diz que hoje, a Bíblia fala assim, ó, no passado, nos dias de Noé, acabou com água. Nos dias de hoje acabará com fogo. Todos os elementos que você vê se derreterão. Hoje a terra está propícia para o fogo. A terra física mesmo, tudo que você vê aí, ó, tudo que você está se matando para conquistar, vai acabar com fogo. A igreja será tirada e os elementos se derreterão. Pastor, ouvindo isso, o que eu faço? Tema e construa sua arca. Construa princípios de santidade para você chegar diante de Deus e ser absorvido. Construa princípios de amor, construa zelo, porque no grande dia Deus não vai mostrar para você o quanto você foi rico, próspero, o quanto você conquistou, o quanto você passeou. A roupa que você vestiu, isso tudo vai ser lixo. Olha aqui, e a gente encerra. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... E este era homem sincero, reto e temente a quem? Temente aos homens? Temente a quem? Às vezes a gente respeita mais a milícia do que a Deus.
Pastor, tem que pagar eles, né? Se não pagar... E a Bíblia está dizendo que se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Você não vai pagar a Deus a santidade, não? A gente é mais temente aos homens. A gente é mais temente ao pastor do que o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, quando questionaram Jesus acerca dos impostos, lembra? Está lá em Mateus. É lícito pagar tributo a César, mas eles queriam testar Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Então eles testaram, tipo assim, vai que Jesus diz que não tem que honrar César. A gente já é uma acusação contra ele. Aí Jesus disse, de quem é esta moeda? Eles disseram, César. Pois bem, dê a Deus, não começa nem por César, dê a Deus o que é e a César o que é de César. Sabe o que é isso? Tema a Deus e também tema aos homens dentro da palavra de Deus. Não, pastor, eu pago meus impostos, mas não pago o dízimo. Você teme os homens, mas não teme a Deus. Pastor, eu não mexo com nenhum cidadão, não roubo. Pastor, o que eu puder fazer pelo próximo, teme a homens, respeita a homens e a Deus. Veja que é um conjunto completo. Dê a Deus o que é de Deus. E a César, quem teme a Deus, também respeita os homens. Quem respeita a Deus, respeita os homens também. Agora, não adianta você respeitar também Deus e não respeitar os homens. E não adianta respeitar os homens. Jó desviava-se do mal. Jó fazia o que, gente? Desviava. Tanto é que os filhos dele aqui, os filhos dele davam banquetes. E ele acordava na madrugada e sacrificava a Deus às madrugadas pelos filhos, e ele pedia perdão pelos pecados dos filhos, porque ele dizia, Senhor, se porventura meus filhos se embriagaram nessas festas que eles dão, se porventura eles quebraram o teu temor, perdoa-os, Senhor. Não é à toa, não estou aqui para julgar, tá? Não é à toa que o diabo toca nos filhos de Jó. A pergunta é, por que Deus não protegeu os filhos de Jó? Porque Deus guarda, Deus fala para Satanás, toca em tudo que é de Jó, menos na vida dele. Quando você teme, o maligno não te toca. Não te toca. Deus colocou um muro em Satanás. Deus colocou limite em Satanás. Tu vai agir na vida do Jó, mas ele é temente, ele é sincero. Quando Deus olhava aquele coração sincero, aquele coração que se desviava do mal e era um excelente empresário. Jó era dizimista, ofertante. Jó triunfou diante de Deus pelo coração dele. Não foi? Você não vê aqui? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, próspero, milionário. Não, Deus fala as características do coração de Jó. Homem íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Lindo isso. Não está dizendo que Jó era um homem perfeito, mas ele era um homem que lutava, dona Rose, para servir a Deus. Um homem para agradar a Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 6, Deus fala assim, eu vou destruir tudo, mas a Noé eu achei graça. Só tinha um homem naquela geração que agradava a Deus, era Noé. A Bíblia diz, Noé andava com Deus. O que é andar com Deus? Temer a Deus. Não vou me prostituir. Não vou mostrar meu corpo nas redes sociais. Não vou cair ali. Não,
aqui no Antigo Testamento, qual era um dos maiores pecados que a geração cometia? Eles se curvavam a outros deuses, aos Baalins, aos Astarotes, eles se curvavam a outros deuses de outra nação, idolatria, né? Por que idolatria é pecado? É você cultuar, reverenciar outros deuses que não é Deus. Só existe um Deus e Ele está vivo aqui nessa manhã. Ele é contigo, Ele te dá o ar que você respira. A Ele você tema, a Ele... Não. Pô, o Diego joga no lixo, mas a Deus tema, a Deus, a Ele a honra, a glória. Respeite Deus, respeite o Espírito Santo, respeite a palavra e os princípios que Ele determinou na sua vida. Não fura esse muro. Quem rompe o muro do temor, uma cobra o picará. Cobra tem veneno. Cobra tem veneno. Se picar, o veneno dela vai te destruir, vai te definhar. Não, pastor, eu estou no pecado e está dando tudo certo. Cuidado, não brinca com o pecado. Uma hora ele vai cobrar, uma hora vai chegar o boleto. Você tem experiência do pecado, você sabe da onde o Espírito Santo te tirou, a obra que Deus fez na sua vida. Não brinca como Sansão. Sansão brincou com o pecado, Sansão quebrou o temor. Sansão não pode rapar o cabelo, não pode beber bebida forte e não pode tocar em cadáver. Sim, senhor. Enquanto Sansão foi temente, o homem arrebentou. Com uma queixada você matar 1000 homens. Você sabe o que é vir um leão e o cara rasgar o leão no meio? Era Sansão. Foi, não vigiou, matou o leão, em cima do leão, do cadáver morto, deu, qual o nome daquele negócio? Da abelha? Mel. Ele vai, passa pelo cadáver e ele come aonde, gente? Todo mundo diz que Sansão caiu, né? Muitos acham que Sansão caiu com o Dalila. Não, Sansão veio caindo lá. Presta atenção, ninguém cai da noite para o dia. Ninguém sai da igreja. Pastor fulano saiu da igreja? Ele não saiu aquele dia. Ele já saiu lá? Alguma coisa entrou. Ele quebrou alguma barreira, ele quebrou algum princípio. Sabe o que era o temor de Israel? Os muros de Jericó, as muralhas. O que o inimigo faz? Derruba. Os muros, se você pegar Neemias, a Bíblia fala que Neemias, quando pergunta pelo povo, como é que está meu povo lá? Aí falam assim para ele, os muros foram derribados, o povo está em grande miséria. Neemias se coloca, senta e chora, porque muro fala de proteção, está falando temor, o muro é o temor. A menininha tem 13 anos, o cara tá assim, deixa eu tirar tua virgindade, e bababá, mas minha mãe não pode saber, ela tá temendo, Deus não se agrada. Daqui a pouco o cara consegue quebrar o muro, rompe numa menininha de 11, eu tive, a menininha era nossa, da nossa escolinha, 11 anos, 10 anos, engravidou. Engravidou, alguém furou, deixou, mas permitiu. Eu saí da igreja por causa do pastor, porque você ouviu conversas, você deixou entrar isso no seu coração. O pastor é isso, a igreja é isso. Você deixou entrar, furou o muro, quebrou o muro, o diabo entrou, tirou teu temor. Esses críticos da igreja aí você vê, estão tudo na maconha, na cocaína, na prostituição, estão tudo no bar, e aí eles vão lá para poder ficar falando mal da igreja. Se você não vigiar, eu tinha uma irmã abençoada comigo, batizei ela, expulsei demônio, a pombagira manifestava com a pomba, expulsei, Deus fez uma obra, o filho dela era da Testemunha de Jeová, eu disse, não dê ouvido, a Testemunha de Jeová é uma seita, a Testemunha de Jeová não comemora Natal, não pode doar sangue, e o que Jesus fez na cruz, gente? Se você estiver morrendo, a Testemunha de Jeová te proíbe de doar sangue. O que é isso? Você não comemora Natal? Tudo antibíblico. Eu falei, se a senhora der ouvido, o diabo vai lhe passar a perna. E ela gostava muito da palavra.
Ele é astuto, Satanás, irmão. Ele sabe como te derrubar. Não brinca com Satanás. Tema a Deus, Senhor, me protege, me guarda, Senhor. Se você brincar, Ele vai te ludibriar. Ele é enganador, Ele é persuador, Ele é malandro. Ele sabe, Ele foi convencendo Eva. Eva, é assim que Deus diz: ó, Eva, tu tá muito presa. Por que Deus não quer que você seja como Ele? Tem alguma coisa aí. Ele é astuto, irmão. Quem dá ouvido pro diabo já era. Pastor, eu venço Satanás. Não vence. Você vence pelo temor. Você vence pela misericórdia. Na dependência do Espírito Santo. Aí você é forte. Eu disse para ela, não dê ouvido, porque eles ensinam a Bíblia. Se a senhora não tiver maturidade, eles vão passar a perna. O que aconteceu, gente? A mulher virou a cabeça, largou o casamento. Dentro da igreja, virou testemunho de Jeová, ficou oprimida, depois ela entrou aqui querendo se matar. Pastor, me ora, eu quero se matar. O filho saiu, porque se você errar lá, eles não deixam você mais voltar. Eu falei para a senhora, irmã. Ela voltou, Deus me usou de novo, se levantou, agora pegou pinimba com dízimo e não quer vir mais. Eu fui mandar mensagem para ela. Com a vida destruída. O marido dela vem ainda, eu não vou falar o nome porque vocês sabem quem é. Falei, o senhor fica firme. Ela se perdeu. Fica dando ouvido, senta com a filha destruída, a filha já roubou ela. Aí nega o dízimo e o diabo sofre. Aí ela falou, aí eu mandei uma mensagem para ela, fulano de tal, você não tá indo, o que houve? Pastor, eu já sabia, mas o pastor tem que ir, né, gente? Mesmo sofrendo, ouvindo coisas, a gente vai, faz parte do chamado. Aí ela, a igreja é muito comércio, pastor. Aí eu falei, agora eu pego ela. Mandei 2 áudios de 2 minutos e pouco, não sei nem se ela ouviu. Eu falei, a igreja é comércio, irmã, mas Deus não te deu legalidade para a senhora sair da igreja, não. Outra coisa, olha o que Deus fez na sua vida. Você sabia, essa mulher, ela botava a mão no neto, os netos viviam doentes. Ela aprendeu comigo pelas pisaduras de Jesus, a gente foi usar autoridade, ela orava, os netos eram curados. Como que uma pessoa dessa fica cega? Como que uma pessoa dessa viu tudo que Deus fez, toda a maravilha, toda a grandeza e virou a cabeça? E o próprio marido fala, pastor, ela está perdida, pastor. Primeiro, olha para cá, se o diabo sabe que tu ama a palavra, ele vai tentar te pegar onde? Lembra no deserto, o que o diabo usou para Jesus? Eu amo a palavra, pastor. Mas você tem que ter equilíbrio aí, sabe por quê? Daqui a pouco tu vai inventar, vou fazer teologia, pastor. Aí vai fazer teologia. Em vez de tu crescer, tu começa a entrar aqui assim. Aí o pastor errou a hermenêutica aí, né? Agora ele errou a exegese, texto fora de pretexto, vira pretexto, bibibi. Começa a ficar chatão. Perdeu a essência, já não chora mais, já não fala mais em língua, porque se acha o quê, gente? O diabo viu que tu amava a palavra, tinha essência, estava crescendo e falou, vou ter que derrubar esse cara, vou ter que tirar a essência dele. Um exemplo, o diabo sabe que tu ama a obra, sabe o que ele vai fazer? Vai botar problema dentro da igreja para tu largar teu ministério. Para tu ficar azedo, ficar amargo. Aí vai ficar trocando de igreja. Que Deus fale mais no nosso coração, amém? Fala para o seu irmão, tema a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, vamos orar. Fique de pé, por favor. Aleluia. Faz assim, ó. Isso, assim, abaixa aí. Assim. Dá aquele bocejar, vai. Isso. Hoje eu não sei por que esses obreiros deixou a gente no calor. Agora que eu me liguei, né, gente? Tá bom, agora não precisa ligar não. Agora deixa, vamos sofrer na sauna. Isso. Tema a Deus, amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós viemos em nome de Jesus te agradecer por essa palavra, por esse entendimento que o Senhor nos trouxe